um podcast sobre vida e relacionamento com Deus. Eu sou a Bianca e seja muito bem-vindo ao podcast Fala aí Cristão. Fala pessoal, seja muito bem-vindo ao segundo episódio do nosso podcast Fala aí Cristão. Estamos na temporada Mudanças, onde eu trago para vocês vários assuntos relacionados a mudanças grandes e importantes que aconteceram na minha vida. E hoje a gente vai estar falando sobre a grande mudança em aprender a dizer não. É uma coisa que eu tenho certeza que vai ajudar você, mas antes da gente começar esse episódio de hoje, eu quero agradecer muito a você que saiu lá do outro canal e se inscreveu aqui, que me incentivou nesse projeto. Eu tô muito feliz e o retorno de vocês nesse projeto, assim, me deixou radiante, então muitíssimo obrigada pela inscrição de vocês, pelo like, pelos comentários, pela troca de experiências. Então eu já te peço que ao final desse podcast você deixe aqui nos comentários do YouTube o que você achou, se você tem alguma experiência pra contar, pra gente estar trocando figurinhas e se ajudando, tá bom? Então se você tá me ouvindo pelo Spotify, já segue aí a nossa playlist do Fala aí Cristão, tá bom? Porque todos os vídeos e áudios saem todas as quartas às 6 horas sem falta, tá bom? Então vamos lá pro nosso episódio de hoje. Bom, gente, então como vocês viram no título, né, e como eu já disse, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha aprendizagem em dizer não. Porque eu sempre fui uma pessoa que falava sim pra tudo, e aí eu quero trazer um pouquinho da minha experiência pra vocês. Bom, gente, tudo assim, ninguém nasce sabendo de nada, né? Sabendo de tudo, na verdade. Nós vamos aprendendo com o tempo. E essa minha característica de querer agradar todo mundo, de falar sim pra todo mundo, de ter medo de falar não, vem um pouco da minha criação. E isso não é algo negativo, pelo contrário, né? A minha psicóloga sempre fala que, olha, as coisas que os nossos pais nos ensinam, os nossos familiares nos ensinam no decorrer da vida, nada é pro nosso mal, né? Eles só estão tentando acertar. E pelo contrário, eu vejo que esse ensinamento, né, que eu tive em ser bondosa, em sempre às vezes abrir mão de algo que vai me fazer bem para agradar o próximo, isso é um ato muito bonito, né, de empatia, de você, como eu falo, de altruísmo mesmo, né, você se deixar um pouquinho de lado para ajudar pessoas, para agradar pessoas. Mas chegou um certo momento da minha vida onde esse conceito se distorceu e acabou afetando um pouco o meu lado emocional, a minha saúde mental. E quando isso acontece, a gente tem que ligar um sinalzinho de alerta, não só para esses casos, como para qualquer outra situação. Na vida a gente tem inúmeras situações cotidianas que vão acontecendo, a gente vai relevando, vai passando, mas no momento que começa a afetar a nossa vida emocional, a nossa saúde mental, a gente tem que dar realmente uma pausa, refletir no que a gente está fazendo de errado e consertar o nosso caminho. Então, eu tive uma influência muito grande da minha criação, né? Eu acho que todo mundo, né, que nasce em berço evangélico, né, ou que está no meio evangélico, a gente tem muito essa cobrança, né, de como cristãos nós temos que ser bondosos, nós temos que abrir mão de nós para ajudar o próximo, e isso realmente é muito bonito, mas tem um certo limite, né, até onde nós devemos ir. E eu sempre fui uma pessoa, principalmente em relação a amizades, que eu tinha muito medo de perder as pessoas. Então eu sempre fazia tudo que as pessoas queriam que eu fizesse. Inclusive, eu perdi muitas amizades no momento que eu decidi parar de fazer o que elas queriam a todo instante. E acontece que eu fazia tudo, então, sei lá, uma pessoa me chamava pra fazer alguma coisa, eu ia lá e fazia, só porque eu sabia que se eu falasse não pra essa pessoa, ela podia ficar chateada e podia deixar de ser minha amiga. Então, era um ciclo assim, sem fim. Então, sempre eram situações onde a pessoa vinha pra mim, às vezes eu não tava afim, às vezes eu só não queria, ou às vezes eu até tinha outra coisa, outro motivo, e eu abria mão dos meus motivos, das minhas vontades, do meu querer, para agradar as pessoas por medo de perder as amizades. Eu tinha medo de não ser aceita, então eu tinha medo de o fato de eu, por exemplo, você me chama para sair hoje e eu falo que eu não posso, que eu não quero, que eu não tô muito bem no dia, que eu quero ficar descansando. E aí gerava aquela situação de, então nunca mais ela vai me chamar para sair. Então eu tinha sempre esse medo, essa culpa. Então eu sempre carreguei esse peso dentro de mim, que eu sempre precisava dizer sim às pessoas. E quando eu conseguia dizer não, eu ficava com uma culpa tão grande que depois eu voltava atrás e falava assim, não, eu dei um jeito aqui, eu consigo. E isso foi desde a minha infância. Infância que eu falo, gente, é tipo dos meus 12, 13 anos pra frente, tá? A minha adolescência, a minha juventude, então eu sempre fui assim. Então eu sempre dizia sim, abaixava a cabeça pra todo mundo, falava que sim, aceitava tudo e todos, porque eu tinha medo de que as pessoas se afastassem de mim, que as pessoas brigassem comigo, ficassem emburradas comigo. Eu queria muito estar ali no meio da galera, que todo mundo gostasse de mim, então eu acabava me sujeitando a essa situação.
E começou a criar em mim uma situação horrível, porque eu acabava que havia situações que eu não queria ir, e aí o que eu acabava fazendo? Eu falava que eu ia, ou eu falava que ia fazer aquela coisa, eu falava assim, ah não, faço sim, claro. E aí passava tipo 2 semanas, quando tava chegando próximo daquele compromisso, daquela situação, eu ia lá e falava assim, poxa, não vai dar, poxa, surgiu um imprevisto. E eu não tinha coragem de dizer, olha, eu não tô afim, você se importa? Ou eu tô cansada, eu quero ficar em casa hoje, eu não tô muito legal. Ou simplesmente, a gente pode marcar um outro dia, pode ser uma outra oportunidade. Eu não tinha condições de falar isso. E quando eu conseguia falar não, né, nesse sentido de dizer sim, depois desmarcar ou depois falar que não dava mais, eu ficava me sentindo tão culpada, era uma culpa sem fim, e eu ficava tentando recompensar as pessoas por aquele não que eu tinha dito. E, querendo ou não, era algo ruim pra mim e era algo ruim pras minhas amizades, porque eu não estava sendo 100% honesta nem comigo nem com as pessoas. Então eu entrei nesse ciclo. Então ou eu sempre falava sim, porque eu sabia que daí eu não ia ter problema nenhum, ou quando eu realmente não queria, realmente eu tinha algo que eu queria fazer, que se eu falasse a pessoa ia ficar chateada, eu dava um jeito de contornar ali a situação e falar assim, a gente faz sim. Sabe aquele lance de tipo, vamos marcar sim, não, a gente faz sim, não sei o quê. E aí depois eu dava um jeito de escapar da situação. E isso aconteceu por muitos e muitos anos da minha vida. E foi realmente assim uma cadeia de culpa. Só quem tem esse sentimento de não conseguir dizer não vai me entender nesse momento. Eu tinha muito esse sentimento de culpa, era um peso nas minhas costas. Então depois eu ficava preocupada nas redes sociais, no WhatsApp, vendo se a pessoa tá me respondendo do mesmo jeito, se a pessoa tá normal, se a pessoa não tá. Eu tentava puxar assunto pra descobrir se tava tudo bem ou se a pessoa tava chateada. Então, gente, era um ciclo assim de tortura emocional, porque eu ficava muito dependente daquela situação, ficava me sentindo culpada. E não tinha por que me sentir culpada, mas eu estava não só por não estar sendo honesta comigo, como não estar sendo honesta com as pessoas, né? E eu achava que se eu falasse para as pessoas, por exemplo, eu não quero porque eu tô cansada, eu achava que isso não tinha valor, eu achava que isso não tinha... não era um bom motivo, eu nunca achava que eu tinha um bom motivo. Eu sempre achava que as pessoas iriam olhar pro que eu tava falando e falar assim, nossa, você não é minha amiga de verdade, porque se você fosse... Você ia passar por cima do seu cansaço para fazer tal coisa. Você ia fazer tal coisa por amor a mim. Então eu acabava que eu priorizava as pessoas e deixava a minha vontade de lado. E sempre foi assim. E assim, essa mudança, assim, essa chave virou muito quando... primeiro eu aprendi muito isso com o meu marido. Eu devo muito esse ensinamento a ele hoje. Porque ele é uma pessoa que aprendeu ao longo da vida também fazer isso. Então ele me passou muito esse conhecimento. E também me deu um start, um dia que eu levei assim, um tapão na minha cara. Eu tava me preparando para ir trabalhar e eu tava assistindo uma pregação da Alexandra Brandes e ela falou exatamente isso. Ela falou assim, olha, se você receber um convite ou se alguém te pediu alguma coisa e você deu aquele sim sabendo que você não vai, você tá errando, você tá entristecendo o coração de Deus. Não fale que vai sabendo que você não vai. Tipo, se você não vai, já fala, não vou, não tô afim, não quero. Porque é muito mais bonito, honesto e eticamente, né, aceitável você falar a verdade pra pessoa, por mais que a pessoa fique chateada, do que você pegar e inventar que vai e criar uma expectativa e depois não ir. Isso não é atitude de crente, né, digamos assim. Então, quando eu comecei a receber esses conselhos do meu marido e levei esse tapão na cara, né, daquela pregação da Alexandra, eu falei, caramba, eu faço isso. E eu não fazia isso com a maldade pra manipular as pessoas, pelo contrário, eu fazia isso porque eu não sabia dizer não. Eu não sabia ser sincera nem comigo nem com as pessoas. Então eu ficava tentando contornar a situação pra agradar a pessoa, mas aí quando eu não queria mesmo, eu dava um jeito de escapar da situação e era horrível. Mas graças a Deus eu consegui mudar. E, como eu disse, não foi uma virada de chave que do dia pra noite eu consegui falar não, eu consegui mudar, não, pelo contrário. Até hoje, né, se vocês me falarem, Bia, você consegue falar não na lata? Não, tem vezes que eu fico ali rodeando e falando e pensando e dando mil desculpas pra chegar no finalmente, mas eu consigo falar não. Mas é um processo e é um aprendizado que até o fim da vida, porque faz parte do meu caráter isso e graças aos meus pais que me ensinaram dessa forma, a você não ter facilidade em magoar as pessoas, pelo contrário, você ter medo de magoar as pessoas, você cuidar do sentimento das pessoas, né? Você não ser uma pessoa aquém do que as pessoas estão sentindo, você realmente se importar com o seu próximo, né? Então esse sentimento que eu tenho de não querer chatear as pessoas me prejudicou porque acabou distorcendo alguns princípios
na minha cabeça, mas que hoje em dia eu tento lutar para não ser assim, tão sujeita a dizer sim, pelo contrário, né? Me posicionar e quando eu realmente não puder ou não quiser falar não de forma convicta, né? Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os meus aprendizados que eu tive nesse período aí de mudança. Bom, gente, o primeiro aprendizado, e assim, que todo mundo sabe, e vamos lá repetir, se nem Jesus agradou a todos, né? Quanto mais nós. Então o que eu aprendi é que eu nunca vou agradar a todo mundo. Então por mais que eu fale sim para todo mundo o tempo inteiro, eu nunca vou agradar essas pessoas. Eu nunca vou chegar no nível onde as pessoas vão só lembrar que eu faço coisas boas. Eu vou continuar falhando com as pessoas, eu vou continuar errando em algum momento e eu não vou agradar a todo mundo. Então eu não posso viver em função disso. Então esse foi um aprendizado. Eu não posso viver em função de agradar as pessoas. As pessoas que me amarem, as pessoas que estiverem do meu lado, elas vão saber ouvir um não, elas vão saber ouvir um pode ser outra hora, elas vão saber compreender, né? Então, a primeira aprendizado foi esse. Eu nunca vou conseguir agradar a todo mundo, né? Então, ter isso muito certo na nossa cabeça, quero até te incentivar a pensar sobre isso. Porque a gente vive nessa cadeia infinita de não, a gente tem que fazer pelos próximos, tem que isso, tem que aquilo, tem que abrir mão, tem que se sacrificar. E aí acaba que a gente fica tentando agradar todo mundo, mas isso é impossível. E quando você coloca isso na sua cabeça e você realmente entende que isso é impossível, que você não vai conseguir chegar nesse nível de agradar todo mundo, as coisas se tornam mais leves, a cobrança se torna mais leve, né? Um outro aprendizado que eu tive é que o nosso papel como cristão não quer dizer que nós temos que dizer sim a todo instante. Dizer não é pecado. Dizer não tem problema. Então vão ter situações onde você vai querer dizer não e você vai dizer não e você não vai ser condenado por isso. Você não deixa de ser menos crente por isso, né? Você não deixa de ter um caráter cristão por causa disso. Pelo contrário, a honestidade te faz reforçar o seu caráter cristão, né? Então, o nosso papel como cristãos, que muitas vezes acaba sendo distorcido, sim, né? No sentido de temos que ser bondosos, não é a gente ser bobo e falar sim pra tudo e nos nos deixar de lado em todas as situações. Terão situações onde a gente vai sim nos priorizar, vai sim cuidar de nós mesmos. E isso não tá errado, tá? Isso não tem nenhum problema. Então é importante a gente pensar sobre isso. Um outro aprendizado que a minha psicóloga, inclusive, que me passou foi o seguinte, olha que coisa importante, anota isso que é muito, muito legal. Inclusive, gente, eu vou deixar depois aqui embaixo o contato da minha psicóloga, tá? Ela é uma bênção, ela faz consulta online, tá bom? Vocês vão amar, ela é uma psicóloga cristã, uma bênção, tá bom? Depois dá uma olhadinha aqui na descrição que eu vou colocar o contato dela pra vocês, tá? Agora voltando, uma coisa que ela me falou que é muito, muito importante, que abriu a minha mente, ela falou assim, Bia, quando você fala não pra uma pessoa, você não está falando não pra pessoa, você está falando não para o pedido que a pessoa te fez. Então, a pessoa que for madura, a pessoa que te amar, a pessoa que te respeitar, ela vai saber receber um não para um pedido que ela te fez. Porque ela vai entender que esse não é pra ela. Tipo, eu não tô falando não pra amizade, eu não tô falando não pra pessoa. Eu tô falando não pra esse pedido que ela me fez. E vão existir inúmeras situações na vida que a gente vai ter que falar não. E as pessoas que forem maduras e estiverem realmente ao nosso lado vão saber escutar esse não e entender que o não foi pra elas, foi pro pedido que ela nos fez. Então esse foi um aprendizado que eu tive e isso clareia muito a nossa mente, porque quando eu tinha essa percepção de que quando eu falava não para um pedido de uma pessoa, eu tava meio que ofendendo ela, né? Porque parecia que eu tava falando não pra ela, pra amizade dela, pra ela entender que eu amo ela e não tem nada a ver, né? Tipo, eu tô falando não pro pedido, então temos que saber separar as coisas, né? Uma outra coisa, eu aprendi que isso afetava a minha saúde mental. E isso é muito importante. A gente precisa ficar atento aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos. Como eu disse no início desse podcast, tudo. A gente vai convivendo, a gente vai relevando, a gente vai aceitando. Mas no momento que afeta a nossa saúde mental, que a gente percebe que as coisas não estão tão legais, a gente precisa parar, refletir e mudar o curso da nossa vida. A gente precisa mudar algo. Então eu aprendi que isso estava afetando a minha saúde mental, né? Isso estava me colocando em segundo plano. Então eu não estava me fazendo ser uma pessoa importante, eu não estava me amando. Porque quando a gente se ama, a gente prioriza, a gente valoriza os nossos sentimentos. E eu tinha sentimentos, eu tinha vontades e eu colocava elas sempre de lado para agradar as outras pessoas. E isso começou a afetar o meu emocional. Como eu disse, eu aprendi que eu preciso valorizar as minhas vontades. Assim como eu vejo valor na vontade das pessoas, no desejo das pessoas,
né? Então, poxa, tem uma pessoa que tá querendo, sei lá, que eu ajude ela em um projeto muito importante que ela vai começar. Poxa, que legal, nossa, eu super valorizo, poxa, que bacana que essa pessoa, né, quer fazer isso e quer a minha ajuda. Glória a Deus, eu vou ajudar sim, com certeza. Mas hoje eu tô super cansada, eu tô com dor de cabeça, eu preciso muito deitar. É uma vontade, é uma necessidade que eu tenho. Isso também é importante. Então, fulana, a gente pode marcar para amanhã? Ou a gente pode marcar para depois de amanhã? Porque hoje eu realmente preciso descansar. Hoje eu realmente preciso dar uma pausa, descansar um pouquinho, eu tô com a mente cheia. Mas a gente pode marcar uma outra hora? Então é isso, é a gente saber colocar na balança, tipo, as coisas, as vontades, os pedidos das pessoas têm valor, mas as minhas vontades, as minhas necessidades também têm valor. E eu preciso reconhecer isso, eu não posso deixar isso tipo como se, depois eu resolvo a minha vida. Não, você tem que ser uma pessoa importante para você mesmo, você tem que saber se amar. E saber se amar é você priorizar muitas vezes a sua vontade, os seus desejos, as suas necessidades. E quando eu falo isso, gente, não é no sentido de ser egoísta, tá? Não é você falar não pra todo mundo porque você é a pessoa mais importante do mundo e tem que ser feita a tua vontade, não. Mas é você, em certos momentos, em certas decisões que você tem que tomar, você pensar, isso vai mais tirar a minha paz ou acrescentar paz? Então, se eu deixar de fazer isso agora, eu vou morrer de deixar de descansar hoje pra ajudar uma pessoa? Não, então beleza, eu vou lá e faço, não tem problema nenhum. Mas tem dias que a gente não quer. Tem dias que a gente não quer mesmo e tá tudo bem não querer, tá tudo bem você nesse dia não tá afim. Então você simplesmente ter a postura de falar, olha, não quero hoje, não tô legal, não tô muito afim, a gente pode marcar pra amanhã? É isso, é você saber valorizar as suas necessidades, também as suas vontades, que elas também são importantes. E o último aprendizado que eu tive é que eu não devo abrir mão da minha paz pra agradar ninguém, né? Então, existem pedidos, existem situações que nos colocam numa situação tão tribuladora, assim, né? Tipo, você fica falta tanta paz naquela situação, porque ao mesmo tempo que você tá fazendo pra agradar aquela pessoa, você tá atribulado. Então você não tá em paz, você tá cansado, você tá estressado, você tá fazendo algo contra a tua vontade. Você sabe que você poderia estar fazendo algo que você queria resolver, e você tá abrindo mão. Então, se aquilo não te dá paz, se aquilo vai te gerar um problema, vai te gerar um estresse, você não precisa abrir mão da sua paz para agradar as pessoas. Voltando, se a pessoa for realmente a tua amiga, ela vai permanecer do seu lado, independente do seu sim ou do seu não. Porque ela vai entender que o seu não foi para ela, mas sim para o pedido que ela te fez, né? Então isso foi muito importante como aprendizado para mim, que antes de qualquer decisão, antes de falar sim para todo mundo, sair falando sim, isso vai afetar a minha paz? Se vai afetar a minha paz, eu não vou fazer. Eu vou preservar a minha saúde mental, vou preservar a minha paz interior. Bom, e agora, como em todo podcast, eu quero ler com vocês 2 passagens que eu separei aqui pra gente estar lendo, que são de extrema relevância, tá bom? Primeira passagem tá em Mateus 5:37, que diz assim, ó: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Então, assim, isso aqui é muito assim utilizado, e realmente a grande base desse versículo é sobre a gente não ficar em cima do muro, né? Então a gente não dar espaço para o inimigo trabalhar. Então, você tá ali prestes a pecar, não fica na indecisão, é sim ou não e não, né? Não fica no meio termo. Mas isso também era o que a Alexandra Brandes falava, né? Sobre, alguém te chamou para um compromisso, você fala que vai, depois você desmarca, depois você fala que não vai mais. Então que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Nós como cristãos, nós temos que ter palavra, nós temos que ser honestos. Então a nossa palavra tem que ter um peso, tem que ter um valor, e tem que ter, nós devemos ter, como eu posso dizer, um respeito sobre aquilo que a gente fala, né? Então se eu sou uma pessoa que eu falo uma coisa hoje, eu não tenho palavra, eu fico sem moral, eu fico sem respeito. Então as pessoas não vão mais acreditar em mim, não vão mais confiar em mim, vão perceber que eu sou uma pessoa desonesta, porque eu sempre fico em cima do muro, indecisa, eu marco, desmarco, falo que vou, depois não vou. Isso causa expectativa, frustra expectativa, é muito ruim e é errado, tá? Nós temos que ser honestos, tanto conosco quanto com as pessoas, principalmente. Então, se eu quero ir naquele compromisso, se eu quero dar um jeito, eu vou falar que vou e eu vou, né? A não ser, claro, que aconteça realmente um imprevisto e você não consiga ir. Mas agora, se eu não quero ir, se eu sei que eu não tô afim, que eu não vou conseguir ir, ou que eu não quero, que eu tenho outro compromisso, que eu tenho que resolver outra coisa, ou que eu só quero descansar, não.
Não, olha, eu tô muito cansada, esse final de semana eu preciso descansar. Olha, não, eu preciso trabalhar. Olha, não, eu vou ter outro compromisso. A gente pode marcar uma outra hora? É ser direta e reta, ter convicção naquilo que você fala. E o outro versículo que eu separei para vocês é Gálatas 1:10, que diz o seguinte: acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Que forte esse versículo, né? Mas é muito bom para que a gente possa refletir. Aqui também está falando sobre você, no sentido de você dizer sim para o pecado, né? Sim para a vontade, para a orientação dos homens e negar a Cristo, né? E o que vale mais, você agradar os homens ou a Deus? Com certeza a Deus. Mas eu quero te trazer um ponto de reflexão. Quando a gente fala não para as pessoas de forma honesta, então eu não quero ir, eu não tô afim, eu não posso, ou eu não tô legal hoje, nós estamos sendo honestos e isso nós estamos agradando o coração de Deus. Porque a pessoa que está recebendo aquele não, naquele momento pode ser que ela nem veja o teu lado ético falando, poxa, olha, ela tá sendo sincera comigo. Talvez a pessoa fique brava mesmo com você, não te entenda e aí vai dela, né? Mas nós estamos sendo honestos e isso agrada o coração de Deus. Então o fato de você falar não de coração mesmo e falar sim de coração mesmo, quando você realmente sabe o que você vai fazer, sem inventar uma desculpa no futuro ou causar uma situação para que não dê certo aquilo que você falou, Deus, ele não se agrada. Isso é como você tá mentindo, você tá criando uma expectativa falsa nas pessoas. Então isso é uma mentira e isso entristece o coração de Deus, porque nós não estamos sendo honestos e de forma intencional ou não, nós estamos manipulando as pessoas, nós estamos criando expectativas nelas, falando que nós vamos ajudar, que nós vamos fazer, que nós vamos naquele compromisso e depois a gente não vai. Então a gente não tem palavra, a gente está mentindo, a gente está manipulando e estamos sendo desonestos e isso não agrada o coração de Deus. Então se nós queremos agradar a Deus, talvez nós vamos desagradar os homens. Então talvez eu precise falar um não sincero para alguém, mas essa pessoa vai se machucar, vai se ferir, vai se magoar comigo, mas eu vou estar bem com Deus, porque eu vou estar sendo sincera e eu vou estar sendo verdadeira. Então isso, ser verdadeiro com as nossas vontades, os nossos sentimentos, talvez nos cause problemas com as pessoas aqui, mas com Deus nos traz aprovação, porque nós estamos sendo sinceros, nós estamos sendo honestos. Deus, ele sonda o nosso coração e nós sabemos que isso, a honestidade faz parte de um caráter cristão. Então, esse podcast eu quis trazer para vocês porque para mim foi uma grande mudança e tem sido diariamente. A cada dia eu aprendo mais, a cada dia eu me edifico mais, né? Eu lembro de situações que eu já vivi, eu tento me edificar, eu tento aprender mais a respeito disso para que eu não cometa os mesmos erros, para que eu não me machuque, para que eu não prejudique a minha saúde mental e para que eu não seja desonesta nem comigo nem com as pessoas. Então, eu quero te dizer que algo que aconteceu comigo é que muitas amizades se afastaram de mim quando eu comecei a falar não, quando eu comecei a impor a minha vontade, eu falar, olha, eu não tô afim. E muitas pessoas estão muitas vezes perto de nós por benefício próprio. Então elas estão ali porque você faz tudo que elas querem que você faça. Então tudo que elas te pedem você tá ali fazendo, tudo que elas pedem para você ir ou fazer ou resolver, você resolve. Então no dia que você falar não, pode ser que muitas pessoas se afastem de você. Pode ser que muitas amizades vão se esvaindo aos poucos porque não tinha uma essência verdadeira, era apenas por interesse, por conveniência, por benefício. Mas fique tranquilo, porque quando as pessoas que não são verdadeiras, que não estão perto de você por uma verdadeira essência de te aceitar independente do teu sim, do teu não, das tuas decisões, você vai ver quem realmente está do teu lado, quem são as amizades que você pode valorizar e levar para a tua vida, tá bom? Então eu quero te incentivar, se você tem falado muito sim para as pessoas, e eu não estou dizendo que isso é errado, pelo contrário, analise se isso está te fazendo mal, analise o quanto que você tem se colocado de lado para agradar as pessoas, quantas coisas você tem aberto mão para agradar as pessoas. Então muitas vezes os seus sentimentos estão feridos, você está precisando cuidar de você mesmo, fazer as coisas que você gosta e você não está fazendo para agradar alguém. Então coloca de novo, sabe, as suas prioridades no papel, separa um dia para você fazer coisas somente para você, reveja os seus conceitos, reveja se as pessoas para quem você está abrindo mão, né, das suas vontades, realmente valorizam isso, realmente reconhecem que você abre mão às vezes para agradar, para ajudar. Então que você seja honesto nas suas decisões, tá bom? E eu espero muito ter ajudado com esse podcast, tá bom? Eu vou fazer uma oração aqui com vocês agora, tá bom? Então eu peço que você feche os seus olhos e vamos lá.
Senhor, nós entramos em Tua presença, Pai, para Te agradecer, Senhor, por mais um podcast, por mais esse momento em que pudemos trocar experiências, falar um pouquinho, Pai, sobre o que Tua palavra nos diz sobre isso, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque existem coisas que parecem ser coisas terrenas, Senhor, como dizer não às pessoas, mas isso também, Senhor, é algo que nós devemos tomar cuidado, Pai, para não ferir ao Senhor com a desonestidade, Senhor, com a falsidade. Pai, ensina, Senhor, a nós sermos pessoas cada dia mais, Pai, honestas com os nossos sentimentos e com as pessoas ao nosso redor, Pai. Que nós venhamos, Pai, ter um caráter aprovado, Senhor, mas nos ajude a identificar aquilo que está nos prejudicando, aquilo que está roubando a nossa paz, aquilo que está, Senhor, afetando a nossa saúde mental, Pai. Nós sabemos que nós somos templos do Espírito Santo e nós sabemos que o Senhor, Pai, preza que nós cuidemos do nosso templo, cuidemos do templo do Espírito Santo, Pai, tanto mentalmente quanto fisicamente, Pai. Então nos ajude essa pessoa que está me ouvindo agora, Pai, se ela tem dificuldade, muitas vezes, em fazer a vontade dela, por amor a outras pessoas que ela acaba abrindo mão, Senhor. Ajude essa pessoa a entender os momentos onde ela pode abrir mão, os momentos onde o Senhor está com ela, para o Senhor direcionar, Pai, abrir os olhos para as situações que estão fazendo mal a essa pessoa, Senhor. Deus, que esse podcast, de forma muito simples, como foi feito, Pai, mas para que venha abençoar muitas vidas, que essa pessoa que está me ouvindo saia abençoada, edificada desse vídeo, Pai, e possa, Senhor, repensar algumas coisas que estão acontecendo, Pai, e tomar um novo rumo para a vida dela, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço muito por você ter ficado até aqui, tá bom? Se você ficou, deixa o seu like, o seu comentário, se inscreve no canal. E se você que está me ouvindo pelo Spotify, não esquece que tem um canal no YouTube, você pode assistir esse vídeo, esse áudio em formato de vídeo, né? O nosso canal é podcast Fala aí Cristão, tá bom? Se inscreve aí, segue aí no Spotify também, tá bom? Para vocês ouvirem quando vocês fazem alguma coisa, um treino, uma comida, lavando uma louça, tá bom? Então eu agradeço muito por vocês terem ficado até aqui. Um super beijo, fiquem com Deus e até o próximo podcast. Tchau!